Saudações a todos, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje vamos falar de drogadição. O espírito Joana de Ângeles, na obra Conflitos Existenciais, de Divaldo Franco, aborda inúmeros temas relacionados a comportamentos perturbadores. E, de uma forma resumida, ela afirma que o sentido da vida inteligente é ascensional, que se logra através de desafios existenciais e que, por conta da necessidade de correção de experiências anteriores mal-sucedidas, esses desafios podem se apresentar como perturbadores quando não direcionados com sabedoria e enfrentados com valor. Com valor. E a mentora nos esclarece que herdamos um atavismo de nossas existências anteriores. É por isso que na raiz de todo o processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência que ressurge como necessidade de reparação. E a partir dessa premissa, dentre vários conflitos abordados pelo espírito Joana de Ângeles na aludida obra, elegemos como tema dessa palestra a drogadição e recorremos também a algumas publicações da revista Reformador. O tema é complexo e abordável sob diversos prismas, por isso, nossa pesquisa é singela, que objetiva apenas suscitar reflexões e de alguma forma demonstrar o caráter consolador da doutrina. E vamos à primeira indagação. Qual é a causa da dependência química, segundo a visão espírita? A psicogênese da drogadição é explicada pela perturbação, pela insegurança e muitas vezes pela revolta do espírito, que herdou frustrações de suas existências pretéritas. E quais as características das pessoas que caem nas armadilhas da drogadição? De uma forma simplificada, o espírito Joana de Ângeles afirma a existência de dois níveis diferentes de pessoas tóxico-dependentes. O primeiro nível, as que receiam a vida por lhes parecer injusta e perversa. E o segundo nível, as que, fugindo da realidade, buscam uma vida sempre agradável e compensadora. O primeiro grupo, o grupo que receia a vida, buscaria na drogadição a pretensa segurança que falta no estado de lucidez. Já no segundo grupo, que busca sempre uma vida agradável e compensadora, refugia-se evitando trânsito de situações desafiadoras para as quais se crê incapaz. E quais são os tipos de drogas? As drogas são classificadas em estimulantes, depressoras e perturbadoras do sistema nervoso central. As estimulantes estão presentes principalmente na cocaína e nicotina. As depressoras estão presentes no álcool e narcóticos. E as perturbadoras na maconha, êxtase e LSD. Quais são as sensações da drogadição? Wesley Caldeira, em uma publicação da revista Reformador de fevereiro de 2020, nos esclarece que as drogas psicotrópicas alteram as funções do cérebro e o comportamento do usuário. Por isso, para uns as drogas oferecem estímulos, para outros calma e para outros fantasias. O espírito Joana de Ângeles nos esclarece que os entorpecentes minoram as tensões inibitórias, o que facilita o aparecimento repentino de condutas recusadas pelo ego. E depois da euforia mentirosa, o usuário irá então sentir angústia pela falta do estímulo artificial e muitas vezes mal-estar. Disso surge a dependência química. E quais são as consequências da drogadição? Roberto Carlos Fonseca, numa publicação da revista Reformador de novembro de 2008, esclarece que podem surgir 3 fenômenos decorrentes do uso constante de droga: a tolerância, a dependência e a síndrome de abstinência. A tolerância ocorre porque o cérebro do adicto, no primeiro momento
do estágio da drogadição, libera neurotransmissores que produzem prazer. Porém, com a administração constante, ocorre uma adaptação biológica à droga e o cérebro diminui a liberação dos transmissores. Por isso, o adicto precisa aumentar a dose da droga para obter o mesmo efeito. A dependência ocorre por vínculo extremo, em que a droga é priorizada em detrimento de outras relações. O adicto sofre tanto a dependência física quanto a psíquica. Na dependência física, o organismo do corpo se adapta à droga para estabelecer um equilíbrio do seu funcionamento. E à falta da droga, o organismo funciona mal. Na dependência psíquica, o adicto sente um mal-estar intenso na ausência da droga. Já a síndrome de abstinência apresenta sintomas de mal-estar como ansiedade, fadiga, sudorese, vômitos, depressão. E qual é a atenção dos pais e familiares? A mentora nos esclarece que a falta de contato contínuo dos genitores com os filhos, por não lhes perceber as primeiras alterações de conduta, permite que se entreguem ao vício com assiduidade, criando a dependência química. Quando a toxicodependência, então, é tardiamente percebida, há necessidade de uma terapia longa e cuidadosa. Muitas vezes, os conflitos do lar, a ausência de diálogo entre os pais e filhos, as agressões físicas, morais, psicológicas, a falta de carinho contribuem para a fuga à droga. Quais são os sinais característicos de um dependente químico? Quando o indivíduo começa a usar drogas, ocorre uma mudança de comportamento, caracterizada por irritabilidade sem motivos aparentes, explosões nervosas, inquietação motora, como impaciência, agressividade, depressão, com estado de angústia sem motivo aparente, queda do aproveitamento escolar ou desistência dos estudos, insônia, troca o dia pela noite, isolamento social, mudança de hábitos como descuido de higiene pessoal, mudança de amigos, mudança do modo de falar, mudança do modo de se vestir, desaparecimento de objetos de valor e de dinheiro, incessantes pedidos de dinheiro, extorsão, indolência, rebeldia contra qualquer tipo de autoridade. E quais são os fatores agravantes? Em relação a formas de agravamento da drogadição, Wesley Caldeira elenca a obsessão espiritual, em que a simbiose das mentes dos usuários encarnados e desencarnados produz a troca de fluidos mentais que tornam mais aderentes os fios de dependência. A possível predisposição genética, os hábitos dos pais ou familiares de se servirem de medicamentos para a calma, o repouso, oferecendo aos filhos exemplos negativos, o uso de bebidas alcoólicas e o tabagismo, induzindo aos adeptos de que se trata de recreação associada à intoxicação, e a falta de educação moral. E sobre a influência obsessora? Um adicto pode sofrer influência de dois tipos de espíritos: o de obsessores, que objetivam vingança por ser inimigos de existências pretéritas, ou de espíritos obsessores viciados, que objetivam se aproveitar dos fluidos do adicto. Ambos acabam incentivando a drogadição e exercendo influência perniciosa. E como os espíritos desencarnados adictos se apresentam no plano espiritual? Wesley Caldeira aborda esse tema extraindo da obra Memórias de um Suicida, de autoria do espírito Camilo Cândido Botelho, pela psicografia de Ivone do Amaral, o seguinte trecho, abre aspas: efetivamente, víamos individualidades desfiguradas pelo mal, que em si conservavam consequências calamitosas da intemperança, atoleimadas, chorosas, doloridas, abatidas, cujas feições alteradas, feias, deprimidas, recordavam ainda os trágicos panoramas do Vale Sinistro,
excessivamente maculadas, deixavam à mostra, em sua configuração astral, os estigmas do vício a que se haviam entregado, alguns oferecendo mesmo a ideia de se acharem leprosos, ao passo que outros exalavam odores fétidos, repugnantes, como se a mistura do fumo, do álcool, dos entorpecentes, de que tanto abusaram, fermentassem exalações pútridas, cujas repercussões contaminassem as próprias vibrações que, pesadas, viciadas, traduzissem o vírus que havia envenenado o corpo material. Fecha aspas. Qual é a herança que o espírito adicto constrói para si? Bom, além da vinculação com espíritos viciados e da obsessão, o adicto possivelmente herdará doenças em reencarnações futuras, como uma forma de freio. Wesley Caldeira identificou o relato do espírito Charles, de 13 anos, no livro O Céu e o Inferno de Kardec. Nele, o espírito dessa personalidade foi evocado, mesmo estando no estado encarnado, a fim de sondar as origens profundas da limitação de suas faculdades intelectuais. Consciente de sua expiação e de seu processo de reabilitação, o espírito Charles confidenciou que foi um jovem libertino no século XVI. O espírito André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, sob psicografia do Chico Xavier, nos esclarece que, abre aspas, há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos angustiosos, mas necessários, que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Qual é a terapia? A terapia de urgência para a drogadição é a educação, que, se for aplicada desde a infância, tornar-se-á preventiva. Além disso, diálogos francos e naturais devem fazer parte das conversações familiares e escolares. Após a instauração da dependência, cuidados médicos especiais e a psicoterapia são necessários. Em paralelo, recomenda-se a evangelização, o auxílio e o amor da família, a prece intercessória, o atendimento fraterno, a participação de reuniões de desobsessão e fluidoterapia. Mas a terapia por excelência é o interesse do paciente na própria recuperação. Qual que é o papel da vontade? De acordo com o Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos esclarece que é possível ao espírito libertar-se dos vícios se assim quiser. Na questão 545, Kardec perguntou: quando o homem se acha de certo modo mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência de sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Bom, e com esses apontamentos encerramos a palestra, agradecendo a oportunidade, pedindo a Deus a bênção e a misericórdia, o auxílio divino a todas as famílias,
de adictos aos adictos, aos amigos, aos espíritos protetores, a todos que precisam de auxílio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.